Queridos irmãos, que alegria depois de um dia estarmos de volta e podendo mais uma vez meditar na Escritura Sagrada. Tem sido momentos preciosos para nós esses dias. Eu mesmo fui bastante abençoado com as palestras que eu pude ouvir e também com as reflexões, com as devocionais. Acabamos de ouvir uma devocional pelo reverendo Marcos, uma devocional apaixonada, fervorosa, nos estimulando, portanto, a amar os perdidos e ir em busca daqueles que não conseguem voltar sozinhos sem nossa ajuda. Então tem sido momentos preciosos para a nossa edificação. Agora à noite eu quero tratar desse assunto com os irmãos, a liderança cristã e as críticas. Coloquei liderança porque não estamos só como pastores aqui, mas temos irmãos e irmãs que estão na liderança e que provavelmente também lidam com essa questão da crítica. Então, portanto, falar sobre esse tema, que não é um tema fácil, porque eu entendo que muitos de nós, se não todos, enfrentamos as críticas com muita reserva, com muita dificuldade. Eu não sei se você já ouviu aquela história do marido que estava procurando alguma coisa em cima do guarda-roupa da casa dele e ele acabou encontrando escondida ali em cima do guarda-roupa uma cesta com um pouco de ovos, talvez uma meia dúzia de ovos, e do lado tinha R$500. E ele viu aquilo e foi conversar com a esposa dele. Querida, o que é isso? O que é essa cesta aqui com esses ovos escondidos aqui em cima do guarda-roupa? A esposa então disse para ele, e ele era pastor, né? É o seguinte, toda vez que você cometia um erro, eu colocava um ovo dentro da cesta. E ele ficou feliz com aquilo, recebeu aquilo com muita felicidade e falou, puxa vida, depois de 14 anos, só 6 ovos. Ele ficou feliz. Aí ele perguntou para ela, mas e esses R$500? Aí ela disse, toda vez que juntava uma dúzia eu vendia. Ou seja, às vezes a gente está pensando que não está sendo criticado e estamos, né? Não sei quantos ovos tem na sua cesta. Aliás, eu não sei quantos reais tem dentro da cesta. Você acaba medindo não é pela quantidade de ovos, mas pela quantidade de dinheiro que tem lá dentro da cesta escondida, né? Então, chegando em casa hoje, você conversa com a sua esposa, conversa com seu marido, para saber quanto de dinheiro ainda está escondido lá. Mas deixa tratar aqui com vocês esse assunto. Primeiro, mostrando o que a gente está querendo dizer com crítica. Depois, por que as críticas surgem e como eu devo lidar com elas, como reagir às críticas. O Michael Youssef, no livro O Estilo de Liderança de Jesus, ele diz, para não ser criticado, não diga nada, não faça nada, não seja nada. Então, para você não ser criticado, não diga nada, não faça nada e não seja nada. Ou seja, não tem jeito, a crítica ela virá mesmo, vai ser inevitável, né? Porque não tem como a gente não dizer nada, não fazer nada e não ser nada. Só pensar você já está sendo criticado. Agora, de que crítica nós estamos falando? Existem pelo menos 2 tipos de críticas, para falar de maneira básica. Existe aquela crítica que ela é destrutiva. E o objetivo dela
que é construtiva, que é uma crítica que ela é despida de inveja, de ressentimento, de interesses escusos, de egoísmo. É a crítica que vem porque o objetivo é construir, é de alguma maneira edificar a sua vida. E essa crítica normalmente ela é feita de uma maneira muito educada, muito gentil, muito sincera, muito amável, é feita de maneira respeitável. E normalmente a pessoa procura você e diz para você: olha, está acontecendo isso, esclarece para você e aquilo que de alguma maneira não está agradando. E esse tipo de crítica é extremamente construtiva, porque vai sempre agregar valores, sempre vai de alguma maneira a encorajar você, indicando alguma falha que existe e encorajando você a mudanças, a repensar posturas, condutas. Então essa crítica ela é boa e a gente espera receber esse tipo de crítica sempre. Agora existe a crítica que ela é destrutiva. E aí essa crítica ela tem por finalidade ferir, ela tem por finalidade magoar, ela tem por finalidade de alguma maneira desestruturar você. E quando você recebe esse tipo de crítica, é exatamente isso que acontece. Você se sente ferido, você se sente ressentido, você se sente magoado e parece que você perde a vontade de fazer algumas coisas que antes estava fazendo, porque a crítica ela veio para detonar você. Então essa crítica ela é destrutiva. E normalmente ela está acompanhada de inveja, interesses pessoais, vem com ressentimento e alguma dose de maldade. E dificilmente esse tipo de crítica é feita diretamente a você. Essa crítica normalmente ela é feita para outras pessoas de você. Ela normalmente é feita pelas costas. As pessoas falam mal, elas criticam, elas apontam erros, elas apontam falhas. E normalmente elas fazem isso pelas costas e nunca diretamente a você. E descumprindo exatamente aquilo que Mateus 18 nos ensina. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai entre ti e ele só e converse com ele. Então quando a crítica ela é feita de maneira escusa e pelas costas, ela não tem o objetivo de construir nem edificar. E dificilmente ela é feita com amor. O apóstolo Paulo fala que nós devemos falar a verdade uns com os outros, em amor. Aí essa crítica, ela vem sempre num tom muito amoroso, e ela constrói, ela edifica, ela repara, e isso é abençoador para nós. E dessa crítica nós não devemos, portanto, ter medo. Então, definido o que eu estou querendo dizer por crítica. Não estou falando daquela crítica construtiva, estou falando da crítica destrutiva. Como é que eu lido com essa crítica? Mas antes de ver como que nós devemos lidar com ela, por que a crítica surge? Então, deixa apontar pelo menos algumas razões por que as críticas aparecem. Primeiro, ela aparece porque a crítica pode aparecer por causa de uma resistência às mudanças que estão sendo feitas. As pessoas não gostam de mudanças, elas normalmente resistem quando o líder está implementando algum tipo de mudança, seja na igreja, seja no departamento, seja em algum setor da igreja. O líder, quando ele começa a fazer mudanças, normalmente há pessoas que vão reagir. Não estou dizendo nem todas, mas uma ou outra pode reagir de maneira contrária à mudança. Às vezes até quem vai reagir contra as mudanças que estão sendo feitas são as pessoas que já trabalharam antes na igreja, no departamento, naquele setor, e você está fazendo mudanças exatamente onde elas tinham implementado algum tipo de plano, algum tipo de ação. Então a sua mudança vai gerar um tipo de resistência.
e aí as pessoas elas acabam fazendo críticas. Outras críticas podem surgir em razão da impaciência das pessoas. O líder tem uma visão, o líder ele consegue enxergar um pouco mais à frente, e às vezes na visão do líder, do plano dele, é algo que vai acontecer, quem sabe daqui a 5 anos. O líder ele tem essa paciência de entender que o projeto, o plano, o planejamento dele pode vir a ter algum resultado daqui a 5 anos e quem sabe daqui a 10 anos. Mas quem não tem a visão do líder é impaciente, não consegue, quem sabe, esperar um ano. E se espera alguns meses e os resultados não acontecem, então, pela impaciência, elas começam, portanto, a criticar o líder. Falta de informação. Por isso que o líder ele precisa de alguma maneira se municiar de todas as informações e deixar a igreja, o departamento, o setor sempre muito bem informado exatamente do que ele está fazendo, do que ele está planejando, exatamente o que ele pensa a respeito de determinadas coisas, porque se não tiver a informação clara, se a informação ela for dúbia, se a informação ela for uma informação meia que nebulosa, a pessoa vai receber isso e vai acabar de alguma maneira criticando o líder por falta de informação. Às vezes a crítica ela surge por causa de experiências ruins que a pessoa já teve no passado. Então, ela já tem um ressentimento, já tem uma experiência ruim, traz o seu histórico para aquele momento, e aí quando você mexe numa determinada situação, aquela pessoa então, ela se ressente e começa a criticar. Às vezes são pessoas que já sofreram com líderes autoritários no passado, são pessoas que já estão machucadas, feridas, e que já trazem no coração uma ferida de anos. Então, você vai acertar algumas vezes, e aí quando você errar, e principalmente se você errar contra ela, então não tenha dúvida de que a crítica será muito dura contra você. Às vezes a crítica ela acontece por inveja da sua posição, inveja da sua liderança, inveja de quem você é, inveja porque você está conseguindo fazer algumas coisas que ele não conseguiu fazer no passado. Will Durant, um historiador, ele diz que a crítica é uma maneira desonesta de você elogiar a si mesmo. Então há pessoas que criticam porque querem ser elogiadas. Olha, no meu tempo não era desse jeito. Agora chegou essa pessoa aí, assumiu esse posto, assumiu esse cargo, olha o que ela está fazendo. É uma maneira dela falar, olha, no meu tempo era melhor, do meu jeito é melhor. Então as pessoas às vezes elas criticam simplesmente por inveja, e não querem ver a coisa funcionar bem. Queridos, a gente lida com isso, nós pastores lidamos com isso, muitas vezes, nós líderes lidamos com essas questões. Soberba. Também é fato que é mais fácil criticar alguma coisa do que criar alguma coisa. Então, a capacidade de enxergar erros é um talento barato e comum, diz James Edwards. Então, a crítica, ela cria a impressão de que o crítico poderia ter agido muito melhor do que os líderes. É interessante como algumas pessoas às vezes chegam, e talvez já aconteceu isso para você, dizendo, pastor, nós precisamos dar um jeito nessa igreja. O senhor já percebeu que nessa igreja ninguém mais está evangelizando? O senhor já percebeu como está a reunião de oração da nossa igreja? Olha como é que está a reunião de oração na nossa igreja, está fraca. Está fraca. Antes tinha 30, 40 pessoas e hoje tem lá meia dúzia de gatos pingados. Pastor, só tem que fazer alguma coisa.
A gente tem que dar uma melhorada nessa reunião de oração. Aí você pode dizer para ela: você topa liderar esse departamento? E fazer isso ficar bem, ficar bom? Não, pastor, põe outro porque eu não... Assim, criticar é sempre fácil. A questão é, será que você pode se colocar no lugar e tentar fazer a coisa? Aliás, a crítica, ela é sempre bem-vinda se você já traz com a crítica a solução. Aliás, esse é o conceito quando numa banca, num exame de tese de mestrado ou doutorado, o crítico, quem está fazendo a crítica, ele só pode fazer a crítica porque ele tem a solução, ele tem a resposta, ele tem algo melhor para colocar no lugar. Simplesmente criticar por criticar é fofoca, é maledicência. E quantos que não criticam, criticam não é porque tem a solução, criticam não é porque eles podem se colocar no lugar e fazer a coisa funcionar. Eles criticam por mera soberba. Agora, em 8º lugar, a crítica, ela surge porque ela pode ser justa mesmo. A crítica, ela pode ter uma razão de ser. Aliás, todos os pastores que aqui estão, todos os líderes que aqui estão, e eu não tenho dúvida disso, todos nós que aqui estamos, somos pecadores. Não somos? E pecador erra? Ou não? Erra. Pecador erra. Erra às vezes voluntariamente e algumas vezes erram involuntariamente, mas erram. Então é fato de que a crítica ela pode surgir porque ela tem uma razão de ser. Não raro, irmãos, há uma parcela de verdade naquilo que está sendo dito a respeito de nós. A crítica, ela pode ter um caminho ruim, ela pode ser pelas costas, ela pode ser dar um tom de fofoca, de maledicência, mas às vezes a crítica que está sendo feita, ela tem uma razão de ser. Aliás, quando alguém me critica, eu penso o seguinte: ainda bem que ela não me conhece tão bem, porque se conhecesse a crítica seria pior. Você entendeu? Porque criticar um pecador, isso é o óbvio. Criticar alguém que é salvo pela graça, mas que ainda continua com a sua natureza terrena, pecaminosa, que está sendo mortificada dia a dia, mas ainda é um pecador. Então, se criticar, não está me dizendo nada de novo. Como que nós devemos reagir, portanto, à crítica? Aliás, a gente tem que saber lidar com a crítica por esse fato de que, se nós não tomarmos cuidado, a crítica vai interferir de maneira tão negativa no nosso ministério que você não vai conseguir pastorear. A crítica, ela tem esse poder de minar a nossa liderança, quando eu não sei lidar com ela. Nós podemos ter 500 pessoas na igreja, e podemos ter 490 pessoas que apoiam você, e que caminham com você, e que elogiam você, e que reconhecem você como líder dessa comunidade, mas se você tiver na igreja só 2 críticos, esses 2 críticos, eles podem influenciar o seu ministério de maneira negativa, porque nós nos deixamos influenciar por esses 2 críticos ou 3 críticos. Você tem 490 pessoas que estão do seu lado, mas bastam 2, 3, meia dúzia de pessoas para puxar você para baixo e minar a sua liderança e seu ministério. Por isso que a gente tem que lidar melhor com a questão da crítica. Então, como lidar com a crítica? Primeiro,
Aqui alguns princípios, quero falar de alguns princípios. Primeiro, entenda que a crítica é inevitável. Entenda isso. Você não vai conseguir exercer a sua liderança sem ser criticado. Não espere isso. Se você esperar uma liderança sem crítica, isso pode ser orgulho da sua parte, soberba da sua parte. Não espere. John Wesley uma vez questionou em seu diário se ele estava vivendo realmente de modo correto para com Deus, pois não recebera nenhuma crítica todo dia. A crítica é inevitável, até pela razão óbvia que eu acabei de mencionar. Nós somos pecadores ainda. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, mas somos pecadores. Então, se você é um líder, então espere ser criticado. Você não vai conseguir agradar a todas as pessoas o tempo todo. Aliás, esse não é o nosso esforço, né? Essa não deve ser a nossa motivação, ficar tentando agradar as pessoas. Estou dizendo que você tem que ser mal educado, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa rude, não é isso. Você tem que agradar as pessoas, mas quando você vive pensando em agradar as pessoas, você está tentando alimentar um ídolo que está dentro do seu coração. E aí você vai se machucar. Então, frequentemente nós vamos ter algumas observações e comentários que podem ser desagradáveis a nós. Notem as críticas, e eu quero usar alguns textos bíblicos. Notem algumas críticas que foram feitas a Jesus. Em João capítulo 5:16, quando os líderes religiosos viram que o homem tinha sido paralítico, notem bem isso, durante 38 anos, veja, eles não se alegraram com aquilo. E criticaram Jesus porque curaram no dia de sábado. Espera bem, espera aí. O homem estava enfermo e paralítico durante 38 anos, eles conheciam aquela pessoa. No entanto, Jesus cura aquele homem. Mas eles conseguem criticar a Jesus. Em outra ocasião, Jesus curou um homem que era cego de nascença. João 9,16. Por isso, alguns dos saduceus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então criticou Jesus. Durante a festa dos tabernáculos, as pessoas discutiam entre si sobre Jesus, e alguns sabiam o que ele tinha feito e falavam abertamente do seu poder e da sua bondade. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões, e eles diziam: ele não é bom. Então Jesus foi criticado. E se Jesus foi criticado no seu ministério, você acha que eu e você vamos ficar sem críticas na nossa liderança? A gente não fica sem crítica dentro de casa. A sua esposa provavelmente critica você. O seu marido provavelmente critica você. Os seus filhos devem te criticar. E você provavelmente critica os seus filhos. É fato. Nós não vamos ficar sem críticas. Então, entender que a crítica ela é inevitável para a liderança. Segundo conselho aqui é: não descarte a crítica assim que ela surgir. Nós somos muito rápidos quando recebemos ou tomamos conhecimento da crítica, você quer de alguma maneira desfazer a crítica. O primeiro momento, a primeira reação normalmente é descartar a crítica que você recebeu e tentar se justificar.
mostrando o erro que há naquela crítica. Então nós temos que ter um pouco de cautela aqui. A crítica, ao chegar para você, ao tomar conhecimento da crítica, de alguma coisa que está sendo dita a respeito de você, você, ao invés de descartá-la de maneira automática, você precisa refletir. Quem é que está dizendo o que está dizendo? O que necessariamente essa pessoa está dizendo? E será que ela não tem razão? Pode ser. Pode ser. Não raro, há uma parcela de verdade naquilo que está sendo dito. E se eu quero ser um pastor segundo o coração de Deus, se eu quero ser um líder segundo o coração de Deus, eu preciso, portanto, avaliar com muito cuidado o que é verdadeiro nas críticas e saber como usá-las. Então eu não posso descartar e sair defendendo ou me defendendo de maneira tão rápida sobre as críticas. Porque, queridos, Deus pode usar a crítica para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a enfrentar desafios no futuro. Deus pode estar usando a crítica, ela pode até vir de maneira errada, pelos caminhos errados, mas Deus pode estar usando aquele comentário que está sendo feito para fazer eu reavaliar, quem sabe alguma postura. E não serão poucas as vezes em que vamos ter que dar razão àquilo que é dito de nós. E em algumas vezes nós vamos ter que pedir perdão. Você sabe que pastor pede perdão, né? Sabia disso? Pede. Às vezes pede perdão de púlpito. Às vezes pede perdão quando vai fazer a visita, justamente para chegar lá, ouvir de novo a crítica e falar: meu irmão, me perdoe. Me perdoe. Às vezes nós falamos coisas no púlpito que ofendem. Dependendo quem está te ouvindo, dependendo da quantidade de pessoas que estão ali te ouvindo, às vezes você diz algo que fere, que machuca, e aí você tem que pedir perdão. É óbvio que a gente precisa de humildade para isso. Então a gente não pode descartar a crítica logo de início. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então não descarte a crítica de maneira tão imediata e tão automática. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Eu me recordo de algumas vezes que eu tive que pedir perdão no púlpito. Isso não tira minha autoridade. Aliás, não deve tirar a nossa autoridade quando você pede perdão para alguém. Eu já tive que fazer visitas para ouvir o irmão ferido e depois, em dado momento, eu pedi perdão. Isso nos diminui? Não. Em momento nenhum isso nos diminui. Se eu quero que aqueles que erram contra mim me peçam perdão, se eu quero ensinar a minha igreja que quando você errar, você tem que pedir perdão, então quando eu erro, eu tenho que aprender também a pedir perdão. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então, não descarte a crítica. Terceiro conselho: evite reagir às críticas. Como regra geral, espere pelo menos 24 horas para você dar o troco.
Cuidado com o que você posta no WhatsApp ou no Facebook. Cuidado. Hoje é mais fácil, né? Você mandar recados e ferir pessoas. Evite reagir. Então, quando você ficar sabendo que foi criticado, não reaja de imediato. Contenha um pouco o seu sentimento de autodefesa. Espere, pelo menos por um tempo. Quem sabe até mesmo para que você possa orar por aquilo. Pare um pouco e ore por aquela pessoa que você ficou sabendo que falou mal de você e que disse algumas coisas sobre você. Se é verdade ou não nesse momento, o importante é que você possa parar e orar, colocar aquilo diante de Deus. Não reaja. Tem gente que reage com agressividade. Eu lembro quando eu recebi um e-mail, foi interessante naquela época. Eu recebi um e-mail, era um período político e de eleições, eu não sei se no Brasil, no Estado, eu não lembro, mas eu acabei mandando uma mensagem por e-mail, não tinha WhatsApp naquela época, e eu mandei uma mensagem para muitas pessoas, e várias delas da minha igreja, e era um período político, e eu saí em defesa de um candidato. Ou pelo menos falando de um candidato e dizendo a respeito de quem ele era. E não demorou muito para eu receber um e-mail de volta de um membro da minha igreja, de uma jovem da minha igreja, dizendo algumas coisas, me criticando a minha postura. E o e-mail dela foi um e-mail muito abusado. Foi um e-mail muito rude. E quando eu vi aquele e-mail, o tom era assim: pastor, o senhor deveria estar fazendo visitas, ao invés de ficar se metendo em política. Alguma coisa do tipo, mas foi muito duro, né? E quando eu recebi aquilo, eu parei naquele momento e já comecei a escrever o meu e-mail de volta, aquela adolescente, jovem, revoltada comigo naquele momento. E eu então, mais revoltado com ela, eu comecei a escrever o meu e-mail, reagindo, portanto, àquela crítica. E eu então comecei a escrever o e-mail e usar palavras muito duras para ela. E à medida que eu ia escrevendo, eu estava quase quebrando o teclado do computador para dar aquela resposta, e eu ficava imaginando como que isso iria chegar do outro lado quando ela recebesse. Eu tinha que devolver, eu tinha que dar o troco, isso não podia ficar daquele jeito. E o e-mail foi demorando a ser escrito, porque eu queria dizer muita coisa. E à medida que eu ia escrevendo o e-mail, eu voltava um pouco, relia o e-mail e voltava, essa palavra não. Um pastor não pode usar esse tipo de termo, ainda mais para uma ovelha. E mudava, continuava escrevendo o e-mail, voltava, mudava essa frase, tirava esse termo, colocava outro no lugar, e assim foi depois de uns 30 minutos escrevendo aquele e-mail, e revisando o texto, mudando palavras. E eu pensei comigo, sabe de uma coisa? Eu não vou mandar esse e-mail, porque o coração foi se acalmando. E eu disse comigo, eu não vou mandar esse e-mail. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse e-mail. E amanhã eu mando. Eu vou esperar um dia. E esperei. No dia seguinte eu cheguei na igreja, abri meu computador e estava lá o e-mail. E eu olhei e li aquele e-mail e falei, mas como eu sou tolo. E ainda bem que eu não mandei esse e-mail. Porque essa não é a forma de reagir a uma crítica. Eu causaria com aquele e-mail provavelmente a terceira grande guerra mundial. Tratando-se de quem era. Mas veja, eu tive algo em meu benefício, que foi o e-mail. Se a crítica talvez fosse feita
por telefone ou presencialmente na minha frente, eu não sei como que seria a minha reação. Provavelmente seria aquela, inicialmente, quando eu comecei a escrever o e-mail. Queridos, quantas brigas nós podemos evitar se a gente fosse um pouco mais longânimo nas nossas reações? Quantas brigas a gente evitaria dentro da nossa casa se a gente aprendesse a dosar melhor as palavras, escolher melhor os termos, não é? Então, a gente não pode reagir às críticas. Nós não devemos reagir às críticas. Ao contrário. Chegando a crítica, espere pelo menos 24 horas para você, agora sim eu vou fazer. E certamente, depois de passar um tempo orando, refletindo, pensando, a sua reação à crítica será outra, totalmente outra. Lembre-se, você é mais conhecido por suas reações do que por suas ações. Como têm sido as nossas reações dentro da igreja? Ronaldo Lidório, conhecido provavelmente da maioria aqui, se não de todos, ele diz: a integridade de um líder é testada na adversidade. E uma das atitudes mais comuns perante a adversidade relacional é o confronto. Frequentemente falamos quando deveríamos nos calar, especialmente em contextos ministeriais onde as críticas nos bastidores ganham a nossa atenção e somos levados a reagir de forma desproporcional, desnecessária ou mesmo inapropriada. Então nós precisamos evitar as reações à crítica. Quarto lugar, considere a pessoa de Cristo, o exemplo de Cristo. Hebreus 12 nos diz isso, no verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele, preste bem atenção, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha por exemplo de Jesus. Como que eu vou reagir à crítica? Me espelhando na maneira como Jesus reagiu às críticas. E diz o texto aqui que nós devemos considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 a 23, diz assim, Pedro falou com mais detalhes aqui: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, quando criticado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que exemplo maravilhoso para nós, irmãos. Cristo, quando foi injuriado, maltratado, ridicularizado, hostilizado, quando ele foi ultrajado, diz o texto aqui que ele não reagiu. Ele não reagiu, não saiu dando pancada em ninguém, não saiu mandando e-mail grosseiro para ninguém, ele não entrou no WhatsApp e mandou umas mensagens atravessadas, não. Diz o texto que ele entregava-se àquele que julga retamente. Eu e você não podemos julgar de maneira reta. Agora ele pode, Deus pode, então entregue-se a ele. Senhor, tu sabes o que está acontecendo, quem está dizendo isso e por que está dizendo. Eu não quero reagir a isso, Senhor. Então eu me entrego nas tuas mãos para que o Senhor possa cuidar da minha vida e do meu coração. E cuida desse irmão também. Cuida desse fofoqueiro ou dessa fofoqueira. Se quiser pode dizer isso, se for. Porque a igreja tem fofoqueiro, não tem? Não sei na sua. Na minha não. Talvez um pouco, talvez.
mas se entregue nas mãos de Deus e deixa. E veja que o texto, Pedro está dizendo que ele não cometeu nenhum erro e nem dolo algum se achou em sua boca. E mesmo assim o pessoal falava mal dele, ultrajava, maltratava. Agora imagina eu e você que erramos, que nem sempre pode-se dizer dos nossos lábios que não há dolo, não há engano. Olha essa citação que eu coloco aqui, essa citação de Joy Bick. Se Cristo, que era perfeito e não tinha nenhuma culpa, foi cuspido, zombado, rejeitado, crucificado, o que mais podemos esperar nós que somos pastores imperfeitos, líderes imperfeitos? Se um dos apóstolos traiu a Cristo por uma quantia insignificante e outro jurou que não o conhecia, motivado por temor de uma criada, por que esperamos realizar nós o nosso ministério sem traições ou deserções? Ele continua: além disso, se nossos críticos estão errados e sofremos injustamente, não deveríamos dar graças a Deus, porque eles não sabem de fato o quão mal realmente nós somos. Não importa o quanto somos criticados, presta atenção nisso, e Joy Bick, ele é cirúrgico nesse ponto. Não importa o quanto somos criticados, nunca somos criticados na medida que nossos pecados merecem, ainda que sejamos inocentes quanto às acusações lançadas contra nós. Nunca seremos criticados na medida em que nossos pecados merecem. E se temos Cristo, que sendo inocente, sofreu por nós infinitamente mais do que sofremos por Ele, temos mais do que necessitamos para enfrentar qualquer provação, qualquer crítica. Então nós precisamos aprender a beber profundamente do amor de Cristo. Precisamos aprender a nos deleitar em Deus. E assim nós vamos poder vencer todo o pessimismo. E podemos, quem sabe, amar aqueles que nos criticam. Joy Bick. Nós nunca seremos criticados na medida em que os nossos atos merecem, irmãos. É ilusão e arrogância da nossa parte achar que nós não podemos exercer o nosso ministério, a nossa liderança, fazer qualquer coisa sem sermos criticados. Espere a crítica. E quando a crítica chegar, olhe para Jesus e para o exemplo do nosso mestre. Agora tem um ditado que diz assim: se você não aguenta o calor, é melhor sair da cozinha. Lugar no ministério, nós seremos criticados. Na liderança, nós seremos criticados. Quinto, aprenda a amar os seus críticos. Essa talvez seja uma das mais difíceis. Aprenda a amar as pessoas que criticam você. Ame aquele que o critica. Por amor de Cristo, torne-se mais familiarizado com Ele. Ao invés de você fugir dele, ao invés de você evitá-lo, ao invés de você virar a cara, ao invés de você não mais pegar na mão dele, ao invés de você não ligar para ele no aniversário dele, ao invés de você não visitá-lo mais, ame-o. E faça isso. Visite-o. Liga para ele no aniversário dele. Seja mais próximo dele. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. É isso? Não.
A Bíblia fala que nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Não é fácil. É gostoso amar o seu amigo. É gostoso é amar as pessoas que você sabe que elogiam você, que está do seu lado, que apoia o seu ministério, que está do seu lado. Queridos, amar pessoas difíceis não é fácil. Não é fácil. Orar por eles. Ore por aquelas pessoas que te perseguem. Aliás, Jesus ensina isso, né? Que a gente deve amar e orar por aqueles que nos perseguem. Ore pela pessoa que critica você. Ore pela pessoa que está anotando o seu sermão lá na igreja. Tem isso, né? Que ele está anotando o seu sermão para anotar os seus erros de português. Ele está anotando o seu sermão para anotar e para chegar e depois criticar você. Está vendo? Aqui você errou, isso aqui não é muito bíblico, isso aqui não é muito calvinista. Ore por ele. Quando ele abaixar a cabeça e ficar anotando, você ora por ele. É interessante, Moacir Jordão, pastor já falecido há alguns anos, foi pastor na igreja da Vila Maria em São Paulo, e Moacir Jordão, ele contou isso naquela ocasião para mim, de que ele estava na frente da igreja, e corredor longo, grande, e vinha uma menina, que vinha carregando o irmãozinho dela no colo. E ela vinha carregando o irmãozinho no colo. Só que o irmãozinho era mais pesado. Embora ela fosse mais velha que ele, ela tinha aí os seus 7 anos, e ele apenas 4 anos, alguma coisa, mas ele era bem pesado. E ele então estava sentado aqui na mesa da Santa Ceia na frente, a menina entrando, a igreja ainda não tinha começado o culto, a menininha entrou e vinha com as perninhas balançando assim. Ele percebeu, ela ia cair, porque ela estava carregando um peso muito grande. E ele então falou com ela: filhinha, não faça isso, você vai cair, vai se machucar, não faça isso, pare, o seu irmão é pesado demais para você. Aí ela parou com o irmãozinho no colo e falou para o reverendo: reverendo, ele é pesado, mas é meu irmão. Continuou. A gente tem gente pesada na igreja, mas é irmão. Talvez quem está sentado do seu lado é pesado, sei lá. Eu lembro de ter visitado uma vez um diácono que estava se ausentando da igreja, ficou algumas semanas sem ir, fui visitá-lo. Eu estava chegando na igreja naquela ocasião, e eu fui visitá-lo, e para saber o que estava acontecendo. Irmão, o que está acontecendo? Você não está indo na igreja? Ele falou: sabe o que é, pastor? Eu não estou gostando de uma coisa que o senhor está fazendo na nossa igreja. Eu não tinha isso, depois que o senhor chegou, o senhor começou a fazer isso. De fato, eu vou voltar para a igreja, mas eu queria dizer para o senhor que eu não tenho gostado muito disso. Mas do quê? É porque o senhor fica pedindo depois do culto para a gente se abraçar. Abraça o seu irmão aí agora, terminamos o culto, abraça o seu irmão, dê um abraço nele, aperte a mão dele e diga que você o ama em Cristo Jesus e deseja uma semana abençoada para ele. Não gosto disso não. E vou dizer mais, pastor. E agora quando eu chego na igreja, eu olho muito bem o lugar que eu vou sentar. Tem pessoas difíceis na igreja, mas é irmão. Então nós temos que aprender a amar essas pessoas difíceis, pessoas que têm às vezes uma vida difícil, e nós precisamos aprender a amar e orar por essas pessoas, colocá-las diante de Deus. E por último, em sexto lugar, a gente precisa, e Joy Bick nos diz isso, nós precisamos considerar a eternidade e 3 grandes verdades que se tornarão perfeitas para nós.
Primeira, entenderemos, queridos, que toda crítica que nós recebemos nesse mundo, de alguma maneira, foi usada nas mãos do oleiro, e nós, como barro, Ele usou isso para nos moldar. Deus nos molda através das críticas. Deus está nos formando, mesmo com toda a experiência que talvez você tenha aí no ministério, você ainda continua sendo um vaso nas mãos do oleiro. E toda crítica, Deus de alguma maneira está usando isso para moldar o seu caráter, para preparar o seu coração e formatar o seu coração para ser um coração segundo o coração dele. Segundo, veremos plenamente que todas as críticas às quais Deus nos chamou a suportar nesse mundo eram apenas aflições leves, quando comparadas com o peso da glória que nos aguarda. E terceiro, seremos mais do que recompensados por toda a aflição que suportamos aqui na terra por amor do nosso melhor e mais perfeito amigo Jesus. E eu quero pular para a conclusão. Assim, deixa eu dizer isso, é rápido. Avalie o conteúdo da crítica, se ela pode ser justa. As críticas podem ser instrumentos de Deus no seu ministério, na sua liderança. Deus vê o seu coração e Ele usa as críticas para ajudar você a ver algumas coisas que talvez você não esteja conseguindo ver de maneira diferente. A crítica pode ser a lixa de Deus para aparar algumas arestas aí no seu ministério, no seu caráter. Pode ter erros na fé, pode ter ênfases distorcidas no seu ministério, no seu caráter, assuntos em que carecemos de discernimento, áreas de negligências, atitudes e ações contrárias aos compromissos afirmados e virtudes e contribuições significativas. Ou seja, a crítica, ela tem o seu aspecto positivo e ela pode ser justa. E é isso que eu queria que você pensasse. E concluindo, quando você enfrentar críticas, reclamações, murmurações, que as pessoas falarem mal de você, faça a si mesmo algumas perguntas antes de se deixar envolver num redemoinho emocional. De onde provém as críticas? Quem é que está criticando? Existe alguma verdade na crítica? Mesmo que em pequena porcentagem, será que não existe um pouco de verdade nessa crítica que está sendo feita? Será que eu não estou de fato errado? Eu tenho que mudar em mim alguma coisa? Será que existe alguma coisa nas palavras dos meus críticos ou acusadores que devem ser aproveitadas como ensinamentos para a minha vida? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E pouco antes de Jesus ir para o Getsêmani, ele disse: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, queridos, e eu termino aqui dizendo o seguinte, olha, quando as críticas forem merecidas, aprenda com elas. Quando as críticas forem injustas, lembre-se do seguinte princípio: perfeito, houve apenas um líder, e mesmo assim ele foi criticado. Que Deus nos abençoe e nos ajude.